Mas eu queria começar introduzindo, né, um porquê desse webinar, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente resolveu falar um pouco sobre isso. E a ideia desse webinar, na verdade, surgiu com o tanto de dúvidas e o tanto de questões mesmo que surgiram por conta do curso, né? A gente vai, como vocês sabem, a gente está lançando um curso de seletividade alimentar com 2 americanas, que vai ter tradução simultânea. E aí muitas pessoas começaram a perguntar do que vai ter no curso, como que vai ser e tudo mais. E a gente resolveu então trazer um pouquinho, né, um gostinho desse curso, com o intuito de, na verdade, mostrar um pouquinho o que é essa área tão vasta que é a seletividade alimentar. E quem tiver mais interesse, né, poder acompanhar depois no curso que vai ser daqui 2 semanas, acho que dia 25 de setembro, é um sábado. Isso. Né? Então, eu e a Pri, e se vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, enfim, fiquem à vontade para mandar aí no chat, a gente vai conversando. A ideia é que seja muito mais uma conversa do que uma coisa mais expositiva, né? A ideia é realmente a gente falar um pouquinho sobre as dificuldades e no final a gente trouxe um relato de caso que acho que vai ser bem importante para vocês terem ideia da importância e do impacto que é intervir, né, num indivíduo que apresenta seletividade alimentar, tá? Quer falar alguma coisa? Só para esclarecer, né, Carol, que a ideia do webinar é a gente vai passar por cima, tá, gente? A gente vai ficar. A ideia é que a gente fique aqui por volta de 40 minutos a 1 hora. Então a gente só vai passar por cima de alguns pontos, assim, e no curso, obviamente, isso vai ser muito melhor trabalhado, assim, por pessoas que também atuam na área há 30 anos, assim, né? Então, evidentemente, aqui é só um panorama do que vai acontecer por lá. Perfeito. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que sempre pensar quando a gente fala de seletividade é por que é tão importante falar sobre seletividade, né? Acho que vocês sabem usar o recurso de levantar as mãos, gente? Levanta a mão aqui na nossa tela de quem que já atendeu uma criança que apresenta seletividade alimentar. Bateram palma também? Pronto. Uhum. Ó, grande parte de vocês, estou olhando aqui nas janelinhas, grande parte de vocês já lidaram com seletividade alimentar de alguma forma, né? Seja encarando isso na prática, quanto intervindo. E é uma realidade bastante comum no consultório, nos nossos atendimentos, porque grande parte das nossas crianças apresentam seletividade alimentar, né? Que seja de um grau mais leve para um grau mais importante, né? A gente tem crianças que por exemplo, negam desde texturas a algumas cores, determinados tipos de alimento, mas a gente também tem crianças que negam qualquer ingestão de alimentos, né? A gente tem que usar aí uma sonda gástrica e tudo mais. Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, eu brinco que é tipo quase igual falar sobre autismo, né? É uma infinidade de questões que a gente envolve e não é uma questão única, é uma questão multidisciplinar mesmo, né? A ideia é que a gente precisa de vários profissionais e precisa, de fato, mexer e intervir em diversas áreas para conseguir tratar de maneira adequada as crianças e indivíduos que apresentam essa comorbidade ou esse transtorno, né? Então, quando a gente fala da importância de tratar a seletividade, a gente tem que entender que quando um indivíduo tem seletividade alimentar, isso impacta diretamente nos aspectos da saúde do indivíduo, né? Então, crianças, adultos, jovens, enfim, que não se alimentam de maneira correta, eles podem ter déficits nutricionais bastante importantes, né? E aí também na nossa área, isso impacta diretamente no rendimento da sessão, na capacidade de aprendizado e como que ele vai desenvolver ali não só o que a gente vem ensinando, mas ter realmente um desenvolvimento infantil adequado para a idade, né? Então, não é só um desenvolvimento neurológico, mas sim um desenvolvimento motor, um desenvolvimento infantil global como um todo, né? Outro ponto importante é que seletividade alimentar impacta muito na vida familiar, né? Já ouvi muitas mães, acredito que vocês também, falando que o sonho é que o filho pudesse comer na mesma mesa que eles, ou ficasse sentado na mesma mesa enquanto todo mundo comia, não apresentasse ânsia em certas reuniões familiares. Então, quando a gente fala de seletividade, a gente está falando de
dessa alimentação, não só como nutrir-se, né? Mas também como contexto social, também como um lugar em que aquela criança é reforçada, ou não, né? Em que aquela criança convive com a família e que é super importante com o meio social, né? E aí vem o terceiro tópico, né? De que impacta diretamente nas habilidades sociais. Então, tanto no núcleo familiar, em que gera uma carga de estresse enorme para os pais quando o filho não come, né? Acho que, enfim, todo mundo aqui que já passou, já tem vó, sabe como que é quando um neto não come, né? Fica aquela questão do tipo, meu Deus, ele tá muito magrinho. Então, aí você imagina uma criança com um diagnóstico mesmo e que evita diversos tipos de alimentos, né? Então, isso gera uma carga de estresse parental gigantesca. E aí isso muda completamente a dinâmica familiar, né? Então, lembro também de um pequeno que atendo, que tem seletividade, e antes, né, a mãe falava que todo lugar que ia tinha que levar as papinhas dele na mala, né? Então, ia viajar, era uma mala inteira só de papinhas, porque ele não conseguia comer outra coisa. E olha quanto isso impacta na dinâmica, né? Então, ir num restaurante fica complicado, ir num shopping fica complicado, enfim, interfere em tudo. E aí, conforme ele vai crescendo, isso impacta ainda mais nas habilidades sociais com os amiguinhos, com os pares na escola, porque ele não consegue frequentar muitas vezes a mesa do lanche, porque muitas vezes, se ele come só líquidos, ele não quer ficar, ou ele não quer, ou os pais não querem, ou enfim, não é adequado que ele fique lá mamando mamadeira, entre aspas, no meio das outras crianças, que pode ser, enfim, ser alvo de bullying. Então, impacta em diversas áreas, e é por isso que a gente precisa intervir na seletividade alimentar o quanto antes, né? A gente sabe que a intervenção precoce ela é muito mais bem sucedida do que uma intervenção tardia. E o que é essa tal de seletividade alimentar, né? Quando a gente olha no DSM-5, tem a discriminação de alguns transtornos alimentares, né? Então, transtorno de ruminação, anorexia nervosa, bulimia, transtorno alimentar restritivo e evitativo e transtorno alimentar não especificado. Todos eles são classificados como um tipo de desordem persistente nos hábitos ou comportamentos relacionados à alimentação. Então, tanto em relação à aceitação, evitação, ou até mesmo evitação não só de comer, mas também de estar na presença de certos alimentos, ou como no caso da anorexia e bulimia, acabar vomitando esses alimentos ou evitando por algum transtorno de imagem, enfim. Mas tudo isso, todos esses transtornos resultam no consumo ou na absorção alterada de alimentos e nutrientes, que comprometem significativamente a vida psicossocial daquele indivíduo, né? A gente já falou, então, dos impactos que uma baixa ingestão de nutrientes adequados pode ter no desenvolvimento, né, como um todo, mas também no ambiente social daquele indivíduo, né? Então, ele comer de maneira inadequada ou ele não conseguir comer impacta diretamente no ciclo social que ele vai estar inserido ou não. E aí, o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é o que a gente costumeiramente chama de seletividade alimentar, né? Esse transtorno, ele traz sobre um tipo de resposta do indivíduo em que ele ou restringe as coisas que ele come ou evita algum tipo de comida específica, né? Então, a gente está falando nesse transtorno que o indivíduo ingere uma variedade restrita de alimentos, muitas vezes excluindo alguns grupos alimentares ou alguns grupos com algumas características em comum. Então, a gente pode falar tanto de uma restrição por cor, uma restrição por textura, uma restrição por grupo, então, como só carboidratos, como só proteínas, como só fibras, enfim. Tem várias questões que a gente olha quando a gente está pensando dentro desse transtorno para avaliar o que é que essa pessoa está restringindo, o que é que ela está evitando, né? Mas isso, de qualquer maneira, gera deficiências nutricionais significativas, que pode ser tanto perda de peso, quanto ganho de peso, quanto dependência de uma alimentação integral ou dependência de suplemento. Aqui, hoje, a gente vai falar sobre um caso que tem uma dependência de suplemento há anos por conta de uma seletividade alimentar bastante grave, tá? Em relação a quanto que isso impacta no nosso público com autismo, né?
tem vários estudos que mostram que os transtornos alimentares em crianças típicas atingem para aproximadamente 45% das crianças, né? Então, assim, toda criança tem uma fase, ou pelo menos 45% das crianças tem uma fase em que evita alguma coisa, restringe alguma coisa, e tende a passar ao longo do crescimento da criança, né? Mas quando a gente fala de uma população com TEA, a gente fala de uma porcentagem que dobra, chega até 90% da população com TEA tem algum nível de seletividade alimentar, né? Sendo de alteração alimentar, na verdade, sendo que 70% a gente já pode escrever como uma seletividade. Então, assim, não é tudo que a gente chama de seletividade. A gente vai chamar de seletividade quando entra num grau em que há uma evitação mais importante, em que há um déficit nutricional, enfim, que de fato se transformou aí num transtorno. Evitar um alimento ou outro não cabe dentro de um diagnóstico de seletividade, de um diagnóstico ditário. Mas quando a gente começa a ver que isso começa a comprometer várias áreas, aí a gente já entra num diagnóstico de seletividade alimentar e aí precisa de intervenção. E aí, quando a gente vê que 70% das nossas crianças apresentam esse tipo de transtorno, a gente vê que é super importante a gente trabalhar com isso para ontem e de maneira bastante eficaz. E aí, por que tem tanta seletividade alimentar no autismo, né? Então, alguns estudos falam sobre alterações sensoriais, então, que muitas das nossas crianças têm alterações sensoriais significativas, ou seja, elas têm dificuldade tanto de lidar com algumas texturas, algumas questões dos alimentos, que pode ser tanto por uma hipossensitividade como a hipersensitividade, né? Então, a criança acaba sentindo de mais ou sentindo de menos, bem entre aspas, e isso altera a aceitação de alguns alimentos. Outro ponto importante é em relação à rigidez comportamental, né? Então, muitas das nossas crianças têm comportamentos rígidos, estereotipados, enfim, até porque é um dos critérios diagnósticos do autismo nessa rigidez comportamental. E isso muitas vezes aparece na alimentação das nossas crianças. E aí isso pode acabar se configurando como seletividade alimentar, se for muito restritivo, por exemplo, tá? Então, eu aprendi a atender o caso já de que uma criança comia uma cor de alimento. E aí, normalmente, isso pode impactar em diversas deficiências nutricionais e até mesmo em relação a aspectos motores, porque ela acaba não entrando em contato com algumas texturas e isso não desenvolve cadeia alimentar correta, enfim. Então, são várias situações que vão impactando aí o desenvolvimento da criança. E também muitas das nossas crianças apresentam comorbidades, né? Então, algumas disfunções orgânicas impactam diretamente também na seletividade alimentar. Então, crianças que têm uma dificuldade de deglutição, que têm disfagia, que têm alguma questão na cadeia mastigatória, muitas vezes apresentam também alteração alimentar e mais para frente, ou dependendo do caso, né, se for mais grave, uma seletividade alimentar importante. Quando a gente fala aí das dificuldades alimentares, né? Então, quando a gente vai pensar intervir nessas dificuldades alimentares nos indivíduos, a gente tem que pensar quais são os fatores que a gente tem que, de fato, ficar atento, né? Então, a gente tem que olhar primeiro para os fatores médicos. Então, a criança tem que conseguir a criança tem que ter o acompanhamento médico para a gente avaliar o que está podendo acontecer ali, que traz algum tipo de transtorno inadequado, alguma, por exemplo, alguma dificuldade de deglutição, alguma questão de esvaziamento gástrico, por exemplo, que é no caso que a gente vai trazer, tem essa questão. Então, a gente tem que avaliar, então, com a equipe médica, o que está ali acontecendo, que pode intervir na aceitação, né, no consumo e absorção alimentar correto ali daquele indivíduo. Alguns fatores comuns, né, Carol, com relação a esses fatores médicos, são, por exemplo, refluxo, né, a criança tem refluxo, ou tem alergia alimentar, ou uma intolerância alimentar, a prematuridade, ou problemas de motilidade, a presença de diarreias constantes. Então, esses fatores médicos, né, são muito importantes para a gente descartar, na verdade, porque não vai fazer diferença a gente só trabalhar isso via comportamental, se houver uma questão orgânica anterior que está
dificultando aquilo, né? Então, a gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo, né? Então, a gente pode ofertar uma comida, mas de repente a criança tem uma intolerância àquilo, né? E ela vomita organicamente, então não adianta aumentar a exposição daquilo, fazer fading, não vai adiantar nenhuma das estratégias, porque aquilo tem outra raiz, né? Tem uma raiz orgânica para aquilo acontecer. Quando a gente está pensando aí nessas variáveis ambientais, a gente pensa um pouco em como que a genética dessa pessoa interfere com a dieta. Então, a gente sabe que diferentes genéticas propiciam uma mudança no sabor dos alimentos mesmo. Então, faz com que os alimentos sejam mais bem aceitos ou menos bem aceitos de acordo com cada uma dessas pessoas, né? Que ela colocou aí. É que a gente já faz mais pra frente, só na entrevista, mas exatamente isso, assim, que a Pri tá falando, é que esses fatores médicos, eles, de fato, impactam muito quando a gente vai intervir, né? Então, eu tenho um pacientinho, né, que, enfim, quando a mãe foi me relatando na entrevista inicial, sobre todo o desenvolvimento dele, que ele apresentava seletividade alimentar, já apareceu lá o red flag, né, a bandeira vermelha, de que provavelmente ele teve alguma questão de refluxo na infância. E aí eu fui pesquisar qual foi o passado de refluxo dele. Ele teve um refluxo gravíssimo quando era bebê. E aí o problema do refluxo, dentre outras questões, é que rola um pareamento absurdo de aversivo com a alimentação, porque toda vez que a criança se alimenta, ela apresenta o refluxo e aí vem aquela queimação toda. Então, para além das questões médicas, tem questões comportamentais acontecendo, né? Então, a seletividade pode vir aí de um histórico de pareamento aversivo, né? De pareamento com uma situação super aversiva, como o ácido do estômago subindo ali e machucando toda a traqueia da criança, né? Então, é importante tanto para a gente intervir, quanto para a gente entender o histórico de reforçamento ou de punição que houve no comportamento alimentar daquela criança, né? Sim. E aí a gente também... Pode falar. Pode falar. A gente também tem que avaliar também as variáveis ambientais, então, onde acontece, o que acontece, com quem acontece. Então, avaliar quem são as pessoas presentes quando a criança come ou quando ela não come, onde como se ela senta, se ela fica em pé, enfim, todas as variáveis que acontecem ali no momento da alimentação, né? Quando ela vai comer, quando ela está no processo alimentar, o que vai mudar ali, o que está acontecendo ali, para que a criança continue se alimentando daquela forma. Além das variáveis antecedentes que a Carol citou do ambiente, também tem as variáveis consequentes, né? Então, o que ela obtém a partir do momento que não come, né? Então, sei lá, ela obtém uma troca de alimento, né? Então, ela não gosta, ela não come o macarrão, mas depois a mãe dá bolacha para ela, por exemplo, né? Então, ela sabe que ela vai ganhar um item de maior preferência mediante a recusa alimentar. Ou então ela vai ganhar atenção ou retirada de saída da mesa também, né? Então ela não come e ela vai poder sair, mesmo sem ter comido, né? Então, esses fatores consequentes também são importantes a gente analisar ali para entender o que está acontecendo naquele contexto. Aí entramos também em fatores biológicos, que é um pouco do que a Pri falou, né? Da predisposição genética de você ser mais sensível ou ser alérgico ou ser intolerante a alguns tipos de alimento, né? Então, quando a gente fala de fatores biológicos, a gente tem que levar em conta essa predisposição aí do organismo, que de fato acontece, e aí, por exemplo, a criança pode ter um estufamento maior, enfim, tem várias questões aí que a gente tem que investigar para conseguir, inclusive, não só avaliar a história da introdução alimentar com essa criança, mas também pensar em quais seriam os alvos, né? Então, visto que houve um pareamento tão aversivo com isso, por conta dessas questões, e por conta dessa combinação genética aqui, a gente vai intervir com quais alimentos, né? Num trabalho multi aí com uma nutricionista e tudo mais. Outro ponto importante é avaliar as habilidades orais motoras, né? Então, a gente sabe que crianças que têm dificuldade na cadeia motora, né, alimentar, apresentam seletividade de maneira mais importante, né? Então,
conforme as crianças não forem conseguindo, por exemplo, mastigar, é muito difícil ela conseguir comer um alimento mais sólido, né? Ela provavelmente vai preferir os alimentos mais pastosos, porque é muito difícil para ela mastigar e, portanto, engolir. Então, essas dificuldades orais motoras são super importantes até para a gente pensar no que a gente precisa de pré-requisito e, portanto, encaminhar para um profissional, né? Então, uma fono aí no caso, para a gente conseguir inserir os próximos alvos de alimentação. Né? Essa é uma questão que vai aparecer bastante no curso também, como vai ter a Elise, que é uma fono, ela vai trazer uma avaliação estruturada, assim, vai mostrar o que eles avaliam, né, e como eles avaliam essas questões orais motoras, assim, que podem estar prejudicadas ali, tanto em termos de movimentação da comida na boca, né, o quanto ele consegue levantar e movimentar a língua para empurrar essa comida para dentro, o quanto ele consegue mastigar, se tem algum dano, né, em algum nervo cranial, se ele consegue ter, se ele tem alguma anomalia mesmo, anatômica mesmo, que prejudica essa movimentação, né, essa mastigação e mesmo movimentação do alimento, que vão realmente impedir, né, ou que você vai precisar trabalhar antes para conseguir chegar a desenvolver essas habilidades posteriores, né, então, vocês vão ver que vai ter um monte de procedimentos ali, ela vai passar um pouquinho os protocolos para avaliar isso que as fonos podem usar. Perfeito. E aí também um dos fatores associados a essas dificuldades alimentares é esse passado aí psicológico, esse passado de pareamentos que essa criança sofreu, que impacta, enfim, diretamente na aceitação de alimentos. A gente também, né? Vou ser bem sincera aqui, eu não consigo sentir o cheiro de pinga, porque pinga para mim já tive um histórico de pareamento absurdamente aversivo, Priscila sabe, estava comigo, pinga de jambu não dá para mim, e aí é isso, rolou um pareamento aversivo absurdo que eu não consigo nem sentir o cheiro dessa bebida hoje em dia, né? E isso acontece com muitas crianças, e com outras pessoas, enfim, que têm algum tipo de evitação alimentar. Por conta disso, algumas histórias que aconteceram, né, alguns pareamentos que aconteceram, podem impactar diretamente na aceitação e no consumo de alimentos e de outras, enfim, de alimentos e pode ser de bebidas também, que são super importantes para o desenvolvimento nutricional adequado da criança. Uhum. Muitas vezes a própria dificuldade oral motora que eles têm já aumenta a probabilidade deles terem algum choque ou alguma dificuldade para ingerir alguma comida, e isso pode gerar uma ansiedade posterior com aquele alimento, né? Então, acaba que aumenta mais essa probabilidade de acontecer em virtude das questões anteriores prévias orgânicas que eles possuem, né? Exato. Então, se uma criança, por exemplo, não consegue ter a cadeia mastigatória correta e acaba induzindo vômito por conta do mau manejo do alimento na boca, por exemplo, isso pode dar problema em termos de pareamento, em termos, né, de pareamento aversivo. A criança teve várias ânsias ali com o alimento e tudo mais. Então, tem vários fatores que a gente tem que avaliar em relação a esses pareamentos, inclusive na hora da gente intervir, é isso que a gente olha, né? Para que caminho a gente vai, quais alimentos a gente vai seguir, se é melhor a gente ir entrando já com o alimento que houve algum pareamento aversivo, ou a gente entra com outro e depois vai se aproximando, enfim. São todos esses dados que a gente tem que ir coletando para conseguir, de fato, fornecer, né, estruturar uma avaliação e uma intervenção correta. E aí, gente, pode falar, Pri. Essa avaliação, ela vai passar por uma série de agentes aí, e acho que esse foi uma das principais questões que a gente quis trazer esse curso com tanto cuidado, assim, né? Porque a gente sabe que não é uma atuação só do analista do comportamento, né? Então, definitivamente, o analista do comportamento sozinho não vai conseguir endereçar essas questões todas e vai precisar compor uma equipe mesmo que vai pensar em todas essas abordagens aí que a gente citou anteriormente e chegar numa construção de caso que faça sentido, seja coerente de todas essas, considerando todos esses aspectos, né? Então, aqui a gente citou alguns dos componentes, né, desse tratamento multi, que o papel de cada um deles vai ser melhor destrinchado posteriormente lá no curso, mas para a gente ter uma ideia de quais seriam os componentes, vamos dizer, mínimos ou essenciais ou necessários para a gente conseguir fazer
um tratamento que faça sentido, né? Então, o pediatra, o gastro vão tentar endereçar essas questões que a gente já citou, né, de questões médicas mesmo, ver se tem algum refluxo, fazer endoscopia, testar questões alérgicas, resolver questões de constipação, enfim. A nutricionista vai conseguir fazer um acompanhamento de peso, altura, né, colocar isso nos percentis lá para ver se a criança está tendo uma curva adequada de crescimento, que isso é muito importante porque a gente sabe que tem uma parcela dessa população que entra num quadro que a gente chama de failure to thrive, né, que são crianças que não conseguem ter a nutrição mínima para se manter, né, então eles estão em muito risco porque não é que eles escolhem entre comer macarrão e comer arroz, né, eles não comem nem macarrão nem arroz, e aí a nutrição deles fica muito comprometida, e são crianças e pessoas, enfim, que acabam tendo que ir para a sonda muitas vezes porque precisam daquilo para sobreviver, né? Então, esse monitoramento das curvas de crescimento é fundamental. A gente também tem as intervenções da TO, né? Então, o terapeuta ocupacional, que vai conseguir escrever um perfil sensorial dessa criança, as questões sensoriais que vão precisar ser trabalhadas ao longo dessa intervenção. O fonoaudiólogo vai conseguir avaliar essas questões orais motoras e principalmente pensar na segurança alimentar, né? Então, por que segurança alimentar, né? Se a gente tem uma criança que não consegue, como a Carol falou, ter as habilidades mastigatórias para conseguir tolerar sólidos, não é seguro trabalhar sólidos com ele, né? Ele sofre um risco de engasgo, a gente pode realmente ter um risco sério com essa criança nesse sentido. Então, essa avaliação de segurança da intervenção é fundamental para a gente conseguir trabalhar também. E tem a gente, né, os psicoanalistas do comportamento aí, que a gente vai tentar pensar de uma maneira ampliada em todo o comportamento alimentar e como elaborar estratégias que são antecedentes e consequentes para tentar melhorar esse comportamento alimentar como um todo. Ou seja, gente, deu para entender que é realmente um trabalho de muitas mãos aí, né? E o intuito da gente trazer isso, a gente recebeu vários questionamentos, né? Do tipo, nossa, mas vocês vão falar coisas de fome e tudo mais. Cara, quando a gente tá falando de seletividade alimentar, a gente fala coisa de tudo, né? Não quer dizer que a gente vai fazer coisas das outras áreas, porque não é adequado, não é ético da nossa parte, mas a gente precisa falar sobre tudo porque é um tratamento que precisa de vários profissionais e ir trabalhando de maneira conjunta, tá? E aí, para dar só um gostinho do que a gente faz, né, da nossa avaliação comportamental, como que a gente avalia o comportamento alimentar da criança, para a gente conseguir identificar o que está acontecendo, né? Quais são as questões, o que está sendo envolvido, qual profissional a gente vai ter que chamar para a equipe, por onde que a gente vai começar, enfim, qual que vai ser o nosso guia, a gente precisa fazer essa avaliação comportamental. E a gente tem 2 tipos de avaliação, uma avaliação indireta e uma avaliação direta. Na avaliação indireta, a gente faz entrevistas com pais, cuidadores e outras pessoas importantes. Então, a gente pode fazer entrevista com a avó, a gente pode fazer entrevista com a professora da escola, a gente pode fazer entrevista com a babá, a gente pode fazer, enfim, entrevista com qualquer pessoa que seja importante para a criança e que vivencie ali os momentos de alimentação dessa criança, tá? Outra coisa que a gente pode fazer em relação à avaliação indireta é a aplicação de questionários e de escalas. Então, tem diversas escalas e questionários que a gente vai trazer um pouquinho aqui para a gente ir norteando o que a gente tem que avaliar, o que a gente tem que sondar, o que a gente tem que saber do comportamento alimentar dessa criança. E também a leitura de uma descrição de alimentação, que é o que a gente chama de diário alimentar, né? Muitas vezes a gente pede para os pais ou para os cuidadores, enfim, fazerem um diário de alimentação mesmo. Então, pega ali uma semana, escrever tudo exatamente que a criança come para a gente ver esse perfil alimentar da semana, do dia, enfim, para poder
ver onde que a criança come mais, onde que ela come menos, quais são as maiores questões, enfim, o que pode estar dando de errado aí nesta rotina alimentar da criança e pensar, junto com a equipe multi, qual pode ser uma estratégia melhor para entrar e quais alimentos, com que quantidade, enfim. Também, a gente também faz uma avaliação direta, em que a gente observa diretamente o comportamento alimentar da criança, então a gente vai ver a criança se alimentando, e aqui é importante a gente observar em diversas refeições, então ver café da manhã, ver almoço, ver jantar, ver lanches da tarde, lanche da manhã, e diversos contextos, então ver na escola, ver na casa da avó, ver com a família em casa, enfim, ver quais são os contextos que essa criança mais come e quais são as refeições que ela mais come em cada contexto, para a gente entender se alguma variável aí ambiental pode estar impactando no nível de aceitação aí dos alimentos, tá? Além disso, a gente também faz uma testagem direta, em que a gente, de fato, vai testando ali o que essa criança consegue se alimentar. Então, a gente varia o horário que a gente testa, o contexto que a gente testa. Então, testa na clínica, testa em casa, testa na escola. Varia quais os tipos de alimento, o horário do dia. Enfim, a gente faz toda uma sondagem, uma testagem em vários momentos para ver quais são os momentos mais propícios de aceitação, menos propícios de aceitação e como que é o comportamento alimentar como um todo, né? Se ela aceita que a terapeuta dê a comida na boca, se ela come sozinha, se ela tem algum outro comportamento do tipo mastiga, cospe e depois pega, enfim, a gente faz toda essa análise aí, juntando a avaliação indireta com a direta para traçar o perfil alimentar dessa criança. Quando a gente vai fazer a entrevista, né, que é uma das partes ali da avaliação indireta, a gente tem que estar atento, a gente tem até um manualzinho de entrevista, mas aqui a gente trouxe só uma pincelada para vocês terem um gostinho aí do que a gente olha numa entrevista, mas o que a gente precisa, de fato, perguntar para os pais? Se a criança foi prematura, então investigar sinais de prematuridade, o que aconteceu se nasceu prematura, se ficou internado, não ficou internado, o que aconteceu nesse processo. Sinais de refluxo, então se a criança já apresentou algum sinal de refluxo. E aqui é importante a gente conversar com os pais, às vezes sem o nome refluxo, sabe? Mas do tipo, ela rota muito em tais situações, ela chora depois que ela come, enfim. Então, pensar nos sintomas apresentados do refluxo e não só com o nome, porque às vezes os pais nem tiveram contato ainda com esse diagnóstico e não sabem descrever se a criança teve ou não refluxo, mas quando a gente descreve os sintomas, ou seja, a gente descreve o que acontece, os pais falam, putz, é isso, acontecia isso quando ele era criança, quando ele era menor, quando ele era bebê, enfim, tá? Além disso, alergias e intolerâncias, então é super importante a gente olhar o que essa criança aí apresenta de alergia e de intolerância, não só para pensar no que a gente tem que intervir, quais são os alimentos que a gente tem que intervir, mas também quais são as coisas que a gente não pode de jeito nenhum entrar e evitar isso de uma maneira segura, né? Problemas de motilidade, então quanto que a criança consegue ter o comprometimento motor ou não ter um comprometimento motor para conseguir se alimentar de maneira correta, constipação, então quantas vezes vai no banheiro, como são as fezes, se faz cocô mais de uma vez do dia, como que é a cor, se é mole, se é duro, enfim, a gente tem que avaliar toda essa parte da digestão mesmo da criança. E uma das questões que a gente tem olhado cada vez mais também é a disfagia, né? Então, dificuldades aí de deglutição que a criança pode apresentar e que impacta diretamente na aceitação de alimentos. Além disso, e aí cabe um pouco a gente ser um pouco acolhedor nessa entrevista, né? Porque são pais que geralmente estão muito fragilizados, a alimentação é coisa muito séria. Então, a gente tem que não só fazer perguntas diretas, mas também propor ali uma conversa de acolhimento e entendimento da situação que eles estão passando, né? Então, eu pergunto,
pedir para eles trazerem um relato completo de cada uma das refeições, quem que dá a refeição, o que a criança come, como que ela recusa, o que acontece depois que ela recusa, como que eles preparam o ambiente de alimentação, se come com tablet, se come sem tablet, se come em pé, se come sentado, enfim. Tentar buscar com os pais aí os itens que a criança já comeu e que não come mais, o que ela está comendo atualmente, o que ela nunca aceitou, e quais seriam os alimentos muito importantes para essa família. Então, tem famílias que falam, puta, ela pode não comer nada, mas se ela pelo menos aceitasse uma tapioca, eu seria muito feliz, porque é isso que a gente come todos os dias no café da manhã, né? Então, entender o que é importante para esses pais em termos de alimentação também é muito importante, porque a gente vai precisar muito deles na hora da intervenção, né? Tanto como ser mais um braço ali da intervenção e também na estratégia de manutenção dos alimentos, né? Que também é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E aí, então, pensar quais são as prioridades para os pais, então, perguntar isso diretamente, entender o que é importante ali na rotina deles e quais são os fatores mais estressantes, né? Para ver o que a gente precisa intervir primeiro. O que mais estressa os pais? É a criança chorar muito na hora que come, é a criança não conseguir participar do café da manhã, é a criança não conseguir jantar, eles não conseguirem viajar, enfim. Sondar um pouco como que essa seletividade alimentar impactou a dinâmica familiar para a gente sempre colocar um plano de intervenção que vá de encontro com as necessidades nutricionais dessa criança, com as necessidades comportamentais dessa criança e também com os valores da família. E, enfim, a gente vai estar falando aí, portanto, de uma prática baseada em evidências, né? Então, tem que levar em conta vários fatores e os valores e as necessidades da família é um deles. Aqui a gente quis trazer algumas escalas, né, e algumas avaliações que já são padronizadas para que a gente consiga avaliar mais concretamente se tem realmente alguma questão alimentar ou não, né? Que acho que é uma coisa que eu costumo fazer supervisão, né, de alguns profissionais e isso aparece muito frequentemente, assim, eu não sabia que a criança tinha questões alimentares porque os pais nunca relataram, né? Então, os pais, às vezes, já estão até tão acostumados com a forma, com a alimentação da criança daquele jeito, né? Já se habituaram tanto com aquela forma de alimentação que eles nem percebem mais isso como um problema. E aí, espontaneamente, não vem mesmo. E aí, quando a gente sonda, principalmente de um jeito mais padronizado, fica mais fácil a gente chegar que realmente existe uma questão ali que precisa ser trabalhada, né? É óbvio que a gente vai respeitar, como a Carol falou, né? A preferência dos pais, o momento dos pais, etc. Porque às vezes tem tanta coisa que a gente precisa mexer que a alimentação é mais uma coisa, mas é sempre importante a gente sondar, porque como a prevalência é muito alta, principalmente em casos de autismo, pode ser que os pais não tragam espontaneamente e isso seja uma questão sim, tá? Então, aqui a gente trouxe alguns deles, algumas dessas escalas, e a gente vai detalhar um pouquinho mais essa step, né, step child, que é essa segunda que aparece aqui. Pode avançar, Carol, para a gente ver como que ela é. Então, essa escala, ela foi validada para a população infantil pela Laura, né, que no caso é a professora do curso. Então, a Laura validou para a nossa população aí de crianças. E o que ela avalia? Primeiro, questões mastigatórias. Então, ela vai perguntar se a criança não consegue se alimentar, né, com alimentos diversos, não demonstra habilidade de mastigação, engole rápido, engole sem mastigar de forma suficiente, se ela come rápido, né? Então, se ela come uma pequena quantidade de comida, ou se ela continua a comer enquanto a comida for apresentada, isso é uma coisa importante, né? Se a criança só vai comendo enquanto a gente vai ofertando e ela não em si demonstra, né, saciedade, né? Ela não consegue afastar a comida, por exemplo, é um ponto importante, né? Uma criança que não tem muita noção da OM para se alimentar. Ela não está se guiando por OM para comer, né? Ela come aquilo que é ofertado, né? OM é a pressão motivadora, né? Então, ela está sob controle da questão interna dela de perceber se ela está estufada ou não, né? Ou saciada. E come muita quantidade em pouco tempo, isso é uma coisa que a gente também observa, né? Então, são crianças que conseguem comer, né? Elas comem tudo no prato, mas ela come muito rápido, assim, a comida, né? Um prato inteiro em 5 minutos e 3 minutos, e você vê que aquilo
realmente muito distoante. Pode passar. Também vai avaliar questões de recusa alimentar, então, se tem algum problema de comportamento, né, durante a alimentação, e se esses problemas de comportamento aumentam, ou se eles só acontecem nesse contexto, ou se ela tenta empurrar a comida, né, ou sair da área, mesmo quando a comida é inicialmente apresentada, ela não chega a comer nada, ela só empurra a comida, né, se ela come somente em uma temperatura de comida específica, então só come se estiver muito quente, ou só come se a comida estiver fria, por exemplo. Também a seletividade, né? Se ela come certos tipos de comida, somente certos tipos, né? Ou certas texturas de comida. Se ela tem o vômito, né? Se ela vomita, se ela vomita e engole novamente a comida, né? Ela regurgita essa comida. Se vomita durante ou depois de se alimentar, se ela pega a comida fora de hora, né, fica procurando comida o tempo inteiro e fora dessas refeições também, tá? Então, todos esses pontos nessa escala, eles são avaliados por frequência e por severidade. Então, a gente vai pontuando eles de 0 a 2, né? Então, se, por exemplo, acontece mais de 10 vezes, a gente já pontuaria como 2 na frequência. E na severidade, se causa muito prejuízo ou não causa prejuízo, né? Seria o 0. Então, se causa muito prejuízo, a criança a gente já pontuaria como 2 de severidade aí, para conseguir ter uma pontuação no final, já avaliada pela escala, se aquilo é para uma questão ou não alimentar que a gente vai precisar trabalhar. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de diária alimentar, então, basicamente é uma agenda, né, do que a criança consumiu ao longo do dia, então, o ideal seria que os pais conseguissem descrever o mais precisamente o que foi comido, qual foi o horário e qual foi a quantidade que essa criança consumiu ao longo dos dias da semana, para que a gente conseguisse ter uma noção também do que ela de fato consome, né, porque às vezes quando a medida é aproximada, né, os pais falam, ela costuma comer isso, não necessariamente corresponde, né? Então, na verdade, não só os pais, né? Até, não sei quem de vocês já fez nutricionista, mas quando você normalmente conversa com a nutricionista, você sempre tende a melhorar o que você realmente come do que você dizer o que de fato o dado objetivo, né? Que quando você preenche aí exatamente o diário, você percebe algumas nuances ali que não estavam claras, mesmo para você, de qual é o seu padrão alimentar, né? Então, a ideia de preencher é realmente ter um panorama mais realista aí do que realmente acontece. Aqui a gente já citou isso, né? Então, os pontos que a gente tem que observar ali. Não sei se Carol quer complementar alguma coisa desse slide. Sim, em relação ao diário de alimentação, né, a gente tem que, no diário e a observação, a ideia é que a gente avalie todos esses fatores, né? Então, fatores biológicos, se a gente consegue perceber alguma coisa frente a essas observações. Então, tô vendo que aqui ela apresenta mais questões com essa textura, que ela apresenta sensibilidade, enfim. Então, a gente tentar dar uma olhada nesses fatores biológicos enquanto a gente observa os fatores ambientais, então ver quais são os padrões que foram reforçados ou que não, ou que foram punidos durante a alimentação. Dificuldades orais motoras, então ver se a criança apresenta vômito, tosse, pecking, enfim. Duração da refeição, isso é super importante. Então, às vezes a criança come, mas demora muito tempo para comer, e aí gasta uma super energia para comer, e acaba numa balança a criança mais gasta do que consegue ingerir. Tentar ver quais são os ambientes, né, das crianças, então quais são as pessoas, os lugares, qual é a postura na alimentação, então se ela consegue sentar, se ela fica tortinha, enfim, isso tudo vai impactar também quando a gente olha a alimentação de uma criança, enfim, dentre outros fatores que tem vários aí que a gente vai falar mais no curso mesmo, de maneira mais aprofundada, quais são os fatores que a gente tem que observar e que serão base para a definição de uma intervenção. Aqui a gente quis trazer um relato de casa, então é um caso que a gente acompanha já há muitos anos, na verdade, já acompanha uns 3 anos, né, Carol? 3 ou 4 anos? 4? Uhum. Então, ele é o porquê que a gente quis trazer esse caso, né? Para tentar ilustrar o que pode ser feito, né? E quais são as intervenções que a gente realmente pode atuar e como a gente pode atuar nessas questões alimentares, visando
otimizar e como a gente consegue ir estabelecendo também quais são os nossos planos de ação, né, para conseguir chegar numa alimentação o mais próxima possível do nutricionalmente necessário, né, para que a pessoa consiga se alimentar e se nutrir da forma mais apropriada. Nesse caso é um menino, ele tem atualmente 11 anos, mas ele chegou para a gente com 8 anos. 7 anos. Eu nunca sei a idade, gente, eu sou péssima com idade. E ele tem um quadro de TEA e de paralisia cerebral, né? Então, como ele já tinha uma questão de paralisia cerebral, ele tem uma dificuldade de motricidade, ele não sustenta tanto, assim, essa questão do tônus, né, do tronco, apesar dele se locomover, ele tende a ficar um pouco mais abaixado, e isso era uma questão na alimentação dele, né, então, como ele ficava muito recolhido, às vezes isso em si já dificultava na aceitação da comida e fazia com que ele tivesse mais vômitos, e quando ele chegou para a gente, ele só consumia o suplemento, né, então o único alimento que ele tinha era esse suplemento, que era basicamente leite, e 8 colheres desse Pediasure, que é o suplemento. As questões médicas que a gente foi descobrindo, na verdade, quando ele chegou, ele não tinha nenhum relato de questões médicas, né, para além da paralisia do TEA, mas a gente percebia que quando ele tomava o suplemento bem cedo, cerca de 3 horas antes da intervenção, e ele vomitava esse suplemento quase inteiro, mesmo 3 horas depois, né? Então, a gente percebeu que ele tinha alguma questão orgânica que fazia com que ele não digerisse esse suplemento, mesmo muitas horas depois. Então, ele foi para investigação, e aí, com gastro, e chegou o diagnóstico de atraso no esvaziamento gástrico, né? Então, ele começou a tomar uma medicação para fazer com que o estômago dele conseguisse digerir mais rápido esse alimento, né? E, além disso, o volume estomacal dele era muito reduzido, porque ele ficou 7, 8 anos da vida dele só tomando esse suplemento nessa quantidade. Então, ele nunca teve uma expansão de volume estomacal. Esse volume era de 200 ml só, e mais do que isso, ele vomitava, né? Então, perceba que aqui os comportamentos alimentares inadequados dele, que era vômito e ânsia, muito disso tinha a ver com essa questão orgânica dele, né? Então, se a gente não soubesse a priori que ele tinha essas questões orgânicas, né? Se a gente só intervisse, aumentasse a quantidade, por exemplo, de volume dele, que ele consumia, ele ia ter vômito, né? Não adiantava muito que a gente fizesse, ele ia ter vômito, porque organicamente ele não comportava aquele volume, né? Além disso, ele também tinha uma sensibilidade oral muito grande. Então, dentro da boca, se a gente passava a colher ou qualquer textura um pouquinho mais para frente da língua, da pontinha da língua dele, ele já ansiava, né? Ele tinha uma ânsia muito grande, tanto na língua quanto no céu da boca. E isso acontecia muito frequentemente, né? Mesmo sem alimento nenhum, com colher vazia, ele já ansiava, né? Então, essa era uma questão. E também tinha uma ausência de mastigação, porque ele nunca precisou comer nada, ele nunca comeu nada sólido, né? Ele só comia alimento, só tomava o líquido. Então, ele não sabia o que fazer com a comida sólida na boca. Pode avançar, Carol. Então, qual que foi o nosso planejamento alimentar, né? Então, inicialmente, a ideia com ele foi a ampliação de consumo alimentar, né? Ainda numa textura líquida ou cremosa mesmo, que era uma textura que ele conseguia suportar organicamente ali pelo desenvolvimento oral-motor que ele tinha. Então, a gente não foi introduzindo textura, né? O objetivo foi tentar introduzir dentro da textura que ele já tomava, que era líquidos e pastosos, alimentos novos. Então, a gente fez a introdução de sucos diferentes, de diferentes sabores, tanto sucos naturais quanto sucos de caixinha, as papinhas de fruta e o mingau. O mingau foi o último que entrou, porque ele tem uma textura um pouquinho maior, né? Mas os outros, eles tinham essa textura mais lisa para ele, mesmo que era só entrar na boca e engolir,
basicamente, né? Acho que é importante, né, Pri, que vejam que todas as coisas são doces, né? Porque o que ele estava acostumado já era o suplemento que era doce. Então, era um sabor que ele suportava um pouco mais, assim. E outra coisa é a inserção de suco de caixinha. Nutricionalmente falando, é complicado? Sim, mas em termos de praticidade para a família era importante. Então, eles irem no ambiente que o filho dele pudesse tomar um suco de caixinha, que era o que ia ter naquele lugar, para eles funcionava, sabe? Então, esse favorecem a mesmice do gosto. Então, um suco de laranja às vezes pode ser mais azedo, mais doce, e o suco de caixinha normalmente é igual. E quando a gente está falando de uma introdução, talvez seja uma opção boa no início. E essa introdução, né, ela foi feita a gente utilizou uma estratégia de fading, então a gente fazia um aumento gradual do volume que ele consumia e os líquidos eram introduzidos inicialmente com uma seringa para ele. Então, era uma seringa, obviamente, sem agulha, né, era só a seringa, e a gente colocava 1 ml que ele tinha que aceitar. Então, 1 ml de suco caía na boca dele, ele engolia, e aí a gente ia fazendo um aumento gradual dessa quantidade, até que chegou aí para o copo, né? A mesma coisa das papas de frutas, inicialmente era a colher vazia, depois era a pontinha da colher, depois metade da colher, até que a gente conseguia a colher toda, né? Posteriormente, a gente entrou na fase 2, que era o aumento da tolerância de textura. Então, a gente queria aumentar, fazer com que ele se expusesse mais a texturas diferentes, né? Não só a líquidos, mas começasse a pegar um pouco mais de sólidos, né? E alguns sólidos até derretíveis, que, por exemplo, são esses biscoitos que são facilmente é muito fácil de comer, não exige uma mastigação, né? Basicamente, você bater o dente nesses biscoitos, eles já dissolvem, para que ele começasse a ter algum contato com as texturas mais sólidas, né? Então, a gente usou tanto as frutas em pedaços quanto os biscoitos e, curiosamente, a gente primeiro usou os biscoitos, né? Então, primeiro os derretíveis, porque eles desaparecem muito mais rápido, né? Então, para ele tolerar essa textura, foi um processo bem gradual, justamente porque ele tinha uma sensibilidade muito grande na boca, né? Então, a gente precisou fazer um processo de sensibilização bem grande com ele, né? Usando texturas diversas de colheres, de escovinhas e tal, para ele ir tolerando essas texturas, para depois tolerar as texturas alimentares mesmo. Depois, na fase 3, como a Carol falou, né, a gente só trabalhava com coisas doces para ele, né? Então, a gente precisava inserir coisas salgadas com ele, que ele começasse a tolerar um pouquinho mais. Então, o salgado era um gosto totalmente novo para ele, nunca tinha sido exposto, né? Por muitos anos ele nunca tinha essa experiência do salgado. Então, inicialmente, a gente trabalhou com as sopas, que também não eram texturizadas, eram bem batidinhas, né? Então, não tinham textura nenhuma, só para ele ter acesso ao sabor do salgado. Depois, a gente colocou os biscoitos salgados, que eram derretíveis, né? Então, também era uma textura muito fácil de lidar, quer dizer, era mais fácil de lidar porque ele também não precisava ter a cadeia mastigatória completa, né? Ele só precisava morder o biscoito e esse biscoito dissolvia. E aí, posteriormente, quando a cadeia mastigatória dele já estava melhor trabalhada, ele já estava conseguindo mastigar, né, com os exercícios que a Fono fez, a gente conseguiu introduzir os sólidos, de fato, os sólidos de comida, né, tipo um arroz, o feijão, a linguiça, a panqueca e até o macarrão, para ele conseguir comer esses alimentos mesmo sólidos que exigem mais essa cadeia mastigatória para ele, né? E na fase 4, que é a fase que a gente está agora, é a preparação para as refeições. Então, ele já tolera esses alimentos, mas ele não tolera em volume muito grande e ele ainda demora muito para fazer a refeição, né? Então, para consumir 50 gramas de um macarrão, por exemplo, com molho branco, ele demora 20, 30 minutos, né? Isso é um tempo muito alto, que por mais que a família queira expor, né, no dia a dia fica muito difícil deles gastarem um tempo tão longo assim para ele conseguir consumir esses alimentos, né? Então, a ideia do treino agora é justamente adaptar para que ele consuma numa velocidade
adequada e facilite para a família essa exposição. E acho que tem outra coisa também, né, tipo, vocês viram que é uma criança que tem um esvaziamento demorado, e não suporta um volume alto, o tempo todo, né, então assim, aliás, não suporta um volume grande de alimentos, isso quer dizer que ele tem que comer várias vezes ao dia. Se ele demora 30, 40 minutos para comer uma porção pequena, quando ele terminar de comer, ele vai precisar comer outra porção. Então ele basicamente passaria o dia todo comendo. Então, esse manejo, né, essa intervenção em diminuir a duração das refeições, que ele coma então mais rápido, vai alterar drasticamente o quanto de vezes que ele consegue comer durante o dia e poder diminuir então o uso do suplemento, né? Que hoje a gente não consegue introduzir várias refeições ao longo do dia porque ele demora muito para comer. Exatamente. Então, vamos ver. Bom, aqui a gente citou algumas das estratégias que a gente utilizou com eles, né? Obviamente aqui a gente vai citar muito por cima, mas no curso eles vão detalhar o que é cada uma dessas estratégias para que vocês consigam usar. Então, a gente utilizou o FADE, fez o ensino das habilidades orais motoras, né? Então, a gente ensinou a utilizar canudo, copo, a cadeia mastigatória, fez a desensibilização oral dele, a gente utilizava a apresentação sequencial, né? Então, primeiro ele comia uma coisa que ele não gostava tanto, depois ele comia uma coisa que ele tinha mais interesse. A gente também utilizava a escolha forçada, então ele podia escolher dentro de um leque, né? Dentro de um conjunto de alimentos, então a gente oferecia, você vai querer comer esse ou esse, né? E aí ele escolhia, e aí a gente ofertava para ele. E também a gente utilizou o momento comportamental para facilitar ali no início a aceitação das primeiras colheradas, né? Então, o que a gente tentava utilizar, então, comportamentos que eram de maior probabilidade de acontecer, seguidos de um comportamento de menor probabilidade para fazer com que aumentasse a aceitação desses alimentos, tá? Então, essa era uma das estratégias que a gente utilizou. De folha de registro, né, que a gente pode utilizar para conseguir fazer o acompanhamento, né, e análise dos dados e ver se a evolução tá indo bem. Ele é uma criança que a gente utilizava um critério distinto de aceitação, né, porque como ele tinha muita sensibilidade, a gente acabava considerando como acerto se ele não tinha nenhuma ânsia e nenhum vômito, né? Por mais que ele ainda demonstrasse um pouco de desconforto na face, porque ele ainda tinha alguma dificuldade de textura, mas ele tolerava o alimento, né? Então, isso acabou sendo um critério para a gente, para conseguir avançar. Perfeito. Gente, era um pouco disso que a gente queria trazer hoje, era mais um gostinho mesmo do que é essa área. E o nosso pequeno aí, com a ideia de trazer para vocês o desenvolvimento alimentar, né? Então, de uma criança que ainda está em acompanhamento, sim, mas que ele começou de só suplemento e hoje, né, vocês viram aí o grande finale dele comendo um macarrão com molho branco, que é uma das nossas maiores alegrias atualmente. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O que a gente queria trazer mesmo é um gostinho mesmo, não era nem aprofundar em cada um dos temas, porque tem muita coisa para falar. Enfim, a gente espera vocês no curso, então, no dia 25 de setembro. Combinado? Um beijo, gente. Ótimo, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau.